Vamos de dicas para quem quer morar sozinha, para quem vai morar sozinha. Vou contar as minhas peripécias aqui. Vou falar sobre imóveis, falar sobre dinheiro, a garota de negócios, e vou falar sobre emocional, que conta bastante. A primeira coisa que eu separei aqui é que morar sozinha é muito gostoso. Eu amo estar em um absoluto silêncio, ainda mais agora que eu me mudei pro meio do mato. Gente, o que é isso? É eu e meus amigos canarinho. Mas, pra muitas pessoas, isso não é um processo tão gostoso, né? Eu acompanho, tenho amigas que acabaram tendo que ir morar sozinhas por N motivos, pra estudar e etc. Não teve remédio. E tem pessoas que não gostam, né? Tem gente que... Mas, no meu caso, no caso de Bruna Martioli, eu gosto bastante de morar sozinha. Eu digo que é assim, tipo, a paz. Tem uma frase do Fernando Pessoa que eu gosto muito que é: a liberdade é a possibilidade de isolamento. Se te é impossível viver só, nasceste escravo. E então eu tenho uma visão bem romântica sobre isso. Tudo isso pra dizer que eu espero que o seu processo seja tão gostoso quanto o meu. Se não for, eu desejo que acabe sendo em algum momento, porque é muito bom ter o apoio das pessoas que a gente ama, das pessoas que acreditam em nós, principalmente pra fazer isso, né? Porque é uma coisa tão única na vida, né? É um processo tão único, envolve a nossa emancipação financeira também, além do emocional. Isso é muito legal. E a primeira coisa é, não podia ser diferente. Ame a sua companhia. Ame mesmo, sabe? Quando eu tô muito cansada de mim mesma, chamo uma amiga, vou no shopping, vou passear, vou dar uma volta, vou pra academia. Eu tento ter uma rotina ativa, porque realmente se a gente ficar só, muito sozinha, a gente dá uma surtada, né? A gente viu agora na pandemia. Então tem que ter esse certo cuidado aí com a sua saúde mental, estar sempre em movimento, estar sempre fazendo as coisas, mas amar a sua companhia é fundamental. E aí, antes da segunda coisa, a primeira dica mesmo que eu tenho assim, para casa, então. Eu acho fundamental você separar primeiramente uma paleta de cores. Ai, adoro papos de casa, donas de casa em ação. Eu vim pra cá, pra esse apartamento, e eu quis que tudo fosse meio que combinandinho. E aí tem umas regras de arquitetura, arquitetas, por favor, nos ajudem nos comentários. Que é o seguinte, tem que sempre ter uma paleta básica, né? Então o preto, o branco e o cinza são cores básicas. E aí acrescentar 2 ou 3 cores da sua preferência. Eu gosto muito de caramelo, de verde e de rosé. Vou deixar, inclusive, aqui a minha paleta, pra vocês darem uma olhada. E aí, quando você vai comprar os itens da tua casa, tu compra já pensando na paleta, porque daí depois fica tudo harmonioso. E ter uma casa harmoniosa, fofinha, gostosinha, dentro do possível, né, dentro das nossas condições financeiras, é muito bom. Então, a primeira dica já é essa. Vamos agora, de fato, para as coisas práticas aqui do negócio. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que, não, você não precisa mobiliar uma casa inteira para ir morar sozinha, não precisa de 500 e mil tupperwares, potes e garrafas e sofás e tudo caro e não sei o que, e 1000 pratos. Não. O que você precisa inicialmente é de um bom aluguel, ou se você já puder comprar a tua casa, melhor ainda, mas pensar na localização. Eu, por exemplo, prezo muito por ter coisas perto da minha casa, pra não ter que ficar pegando carro ou Uber pra ir até os lugares. Então, os lugares básicos, obviamente, né? Então, ter academia pra mim é a primeira coisa que eu vejo antes até mesmo de mercado, porque senão eu surto se eu ficar em casa o tempo inteiro. Então, academia, mercado, farmácia são as coisas que eu mais prezo. Depois ter uma cafeteria, uma padariazinha pra eu ir lá tomar meu cafezinho de Dona Helena, moradora do Leblon, que curte a vida doidado, fica lá lendo os meus livrinhos, tomando meu cafezinho. Isso também é importante pra mim. Então você vai vendo aí, faz uma lista de coisas que você acha que seria importante ter perto da sua casa. Eu confesso pra vocês que a coisa que eu achava muito importante ter perto da minha casa, assim, bem na frente, era a praia. Mas quem sabe um dia, né? Mas faz aí sua lista e vê quais são as coisas que você mais acha necessário pra você ter no seu dia a dia bem próximo de ti. Outra coisa muito boa pra mim é alugar o apartamento com coisas. Então, por eu já ter feito algumas mudanças, quando eu alugo um apartamento que tem coisas, tipo, que já tem um sofá, que já tem uma máquina de lavar, talvez uma geladeirinha, é melhor. Por quê? Porque daí eu não tenho que comprar. Mas tem que tomar cuidado, porque as pessoas às vezes sobem o valor de aluguel de uma maneira insalubre, né? Por conta disso. Então, às vezes, acaba não compensando. Compensa você pagar a parcela da geladeira do que um aluguel tão alto. Enfim, são coisas que você tem que pensar aí de acordo com o seu financeiro. Mas eu acho crucial pensar nessa maneira. Aqui, nesse AP,
eu não tinha nada nele, assim, só tinha a cozinha e a cozinha, só tinha a cozinha. Ai, meu Deus, que delícia. E aí eu tive que comprar alguns móveis, vou até deixar alguns links aqui pra vocês, por exemplo, da minha estante, dessa cadeira maravilhosa, ela é muito confortável, mesinha do escritório, eu comprei um sofá-cama, porque vou receber amigos aqui no Brasil. Então, assim, você vai comprando aos pouquinhos, sabe? O que era de importância pra mim era o escritório, que eu trabalho aqui, as outras coisas eu vou comprando com calma. Então essa visão é legal, porque eu achava que eu tinha que já chegar no apartamento e ter tudo e tal, mas a vida não é assim, né? Ainda mais porque quando você vai pesquisar esse tipo de conteúdo, só aparece, não estou criticando, mas não é a minha realidade, só aparece gente que vai lá e já mobília o apartamento inteiro, já chega com arquiteta, já chega com tudo, e 1000 panelas. E eu fiquei, gente, eu não tenho dinheiro pra isso, com certeza não tem. Mas aí a gente vai entendendo que não é sobre o outro, né? É sobre a gente. Então a gente não fala do amiguinho, a gente olha porque a gente pode fazer. Por isso, a quarta coisa, eu acho que é a quarta coisa, gente, eu sou péssima em matemática. Péssima. A quarta coisa é uma dica muito boa. Não compra as coisas que você não quer. Porque depois você vai ter que recomprar. Vou dar um exemplo. Eu queria um pote pra fazer salada. Não achava o pote pra fazer salada do jeito que eu queria. Aí eu comprei um outro pote. E não serviu pra salada, porque não era aquele que eu queria. Não é mesmo? E aí, depois eu tive que comprar o pote de salada que tava, sei lá, um pouquinho mais caro do que aquele outro que eu acabei comprando para tentar fazer uma economia que, no final, me gerou duas coisas, ou seja, saiu muito mais caro. Então, às vezes, é bom você ter um pouco de paciência para comprar suas coisas, para você não gastar o mesmo dinheiro duas vezes. Eu sou burra. Quinta coisa é que eu compro tudo pela internet. Cadeira, estante, inclusive eu vou deixar na descrição porque justamente eu tenho sempre medo de comprar e não ser confortável e não ser de uma boa qualidade, etc. Mas as coisas que eu comprei pra casa não tive nenhuma decepção até agora. Então, mesa, colchão, cômoda, porque, por exemplo, pra mim não faz o menor sentido ter um armário. Armário é uma coisa muito cara, gente. Eu pelo menos acho. Então eu falei assim, eu vou comprar uma cômoda e um cabideiro. Pronto. Resolveu meu problema, não tem muitas roupas. Então foi o suficiente. Por isso que eu falo, você tem que ver quais são as suas necessidades dentro desse novo lar. Porque eu achava que, eu tenho um armário lá na casa do meu pai, então tem que ter um armário ali. Mas não é o mesmo rolê. Porque não é a mesma casa, não é a mesma vibe, você dá roupas, você, sabe, você só traz as coisas que são necessárias, que são úteis, que você realmente vai usar. Por exemplo, a próxima dica, que é, você não precisa de pratos que custam 600 reais. Eu achava que, poxa, eu tinha que comprar um jogo de pratos que tem 30 coisas. Sendo que não, eu sou uma pessoa só. No máximo vem uma amiga aqui em casa e quando vier mais gente, a gente se vira. Como eu sempre me virei lá em Portugal, também não tinha muitas coisas. Então, não tinha necessidade de comprar um jogo de pratos pra mim agora. A minha necessidade eram outras coisas. Então eu fui lá, comprei 2 pratos. E pronto. Inclusive, aceito recebimos de casa, de dona de casa. Falando em recebimos, eu ouvi o pessoal falando assim, não vai ter chá da casa nova, não sei o que, minha família me deu um monte de coisa, todo mundo fez churrasco. E eu fiquei, como vocês conhecem tanta gente? Como que vocês têm parente bom? Como é que funciona isso? Que eu não tenho isso não. Eu comecei a receber um monte de mensagem assim, eu ganhei toda a minha cozinha. Ganhei todo o meu apartamento, praticamente. Eu fiquei, cara, eu vivo num mundo muito utópico. Mas é isso, né? O que não tem solução, solucionado está. Fiquei feliz pelas meninas, porque realmente, né, você gasta um tempo e uma energia na sua casa que é bem grande. Outra coisa que eu acho muito importante é a gente realmente prezar e zelar pela nossa casa. Então, gente, eu sei que agora vai dividir opiniões, mas eu não vejo necessidade, pra mim, de ter um jogo de panelas inteiro, por exemplo. Pra mim, ter 3 panelas está ótimo. E uma frigideirinha pra fazer os meus ovinhos, as minhas proteínas durante o almoço, o café da manhã, já tá show. A grande questão é que quando a gente fala de morar sozinha, parece que a gente tem que ter uma casa entulhada de coisa, né? E eu sou uma pessoa que é sistemática. Se a minha casa tá lotada, se meu quarto tá lotado, se eu vejo essas estantes cheias de livro até não caber mais,
parece que a minha cabeça fica lotada. Eu acho que o ambiente deve ter alguma coisa que influencia o nosso emocional de uma maneira muito direta, porque o ambiente cheio me deixa cheia, sabe? Eu gosto muito de ir em bibliotecas que tem lugares amplos, por exemplo, pra estudar. Agora, se eu vou numa biblioteca, que é aquelas bibliotecas surradas de livro, que tem livro, e tem 1000 prateleiras, não sei o que, eu não consigo me concentrar tanto. E eu percebi que isso acontecia em casa também. Quanto mais um ambiente clean eu tinha, melhor era a minha qualidade de vida ali dentro. Então, pra mim, isso faz muito sentido, eu não estou falando que pra você vai fazer. Só que eu tenho a paz de espírito de abrir o armário da cozinha e não ver ele surrado de prato, assim, até o topo. E de olhar, assim, essas estantes estão cheias, aliás. Mas de ter espaço, sabe? Não ter livro socado aqui, sem respirar, entende? Então, pra mim, é muito importante ter as coisas que realmente são necessárias. Inclusive, nos livrinhos, eu já me desfiz da maioria, porque agora eu só tenho em casa aqueles livros que eu trabalho. Ponto. Eu não trabalho com aquele livro, ele não tá aqui, tá circulando, outras pessoas vão ler, outras pessoas precisam ler. Tô com essa vibe na vida, né? Até mesmo com maquiagem, tipo, não preciso ter 15 rímeis, não precisa ter 15 pós. Quando acabar, eu testo o outro e tem sido assim, tô priorizando meu dinheiro, na verdade, porque eu acho que tudo é questão de prioridade, né? A minha prioridade é pagar conta, ponto. Depois de pagar a conta é viajar. Então, antes de comprar coisas, eu prefiro viajar. Então tem essa questão da prioridade pra você. Às vezes pra você é muito mais confortável tá numa casa com todos os móveis, tudo certinho, então você vai aos pouquinhos fazendo isso. Mas não é uma regra. No final, era esse ponto que eu queria chegar. Não é uma regra. Você pode fazer o que você quiser na sua casa. A sexta coisa é que, se depender da minha memória, eu não lembro de pagar nada. Então eu deixo ali atrás um calendáriozinho. Nasci guerreira, não herdeira, infelizmente. E eu anoto sempre os dias que eu tenho que pagar as contas, o aluguel, a internet, a conta de água, a conta de luz. Pra mim isso é muito importante, gente. Então, por assim, nos primeiros meses eu até dou uma esquecida real de pagar as coisas. E aí, com esse papelzinho colado aqui, eu consigo lembrar certinho. Vou deixar, inclusive, o template dele de várias outras coisas pra você se organizar financeiramente, emocionalmente, no dia a dia, com rotina, trabalho, etc. Aqui na descrição eu ainda dou um pack, assim, um kit de organização pra vocês. Eu acho que é R$10. Acho que é isso. E aí tem várias coisas também pra casa aí, pra você se organizar, listas e etc. Ai, eu gosto dessas coisas, acho fofinho. Então vamos aos móveis agora, que eu acho que foram cruciais pra mim e que talvez podem ser pra você. Além das panelas, eu vou deixar o link das minhas panelas aqui na descrição também. Vou deixar o link da minha cadeira, do sofá, das estantes, dos móveis, deixar os links assim, das coisas que eu achei que eram importantes pra eu ter assim que eu chegasse aqui. E por enquanto tenho me mantido nessa linha. Eu acho que os preços vão aparecer diferente, porque eu tentei comprar tudo em Black Friday, em promoção. Aliás, essa é a super dica da minha vida. Espera as promoções chegarem pra tu não gastar teu dinheiro. A última coisa não podia ser diferente. Aproveita, pula, grita, chora, vibra, comemora, porque fazer isso não é fácil. Morar sozinha não é fácil, não é do dia pra noite. Pra mim, foi totalmente romântico, foi totalmente maravilhoso e eu desejo que pra você seja a mesma coisa. Aproveite as fases e que você se lembre sempre de levar pra sua casa as pessoas que importam. Eu pelo menos tenho muito isso, né? Talvez pra você seja besteira, mas eu gosto de ter na minha casa pessoas que eu me sinto confortável. Então, eu tive muito problema quando eu morava em Portugal, porque as pessoas simplesmente se convidavam pra ir pra minha casa e iam, simplesmente, né? E aqui eu tô fazendo um movimento contrário, sabe? Assim, queridos, olha só, é a minha casa, eu trabalho aqui. É o meu rolê, é o meu retiro espiritual, entendeu? Vem aqui quem eu convido. E não é por grosseria ou coisas do tipo, é só porque realmente isso aqui é o meu espaço, é pessoal. Então, vire minha amiga pra você vir aqui em casa tomar um café, me chama pra tomar um café na sua casa e a gente é amiga e a gente fofoca. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado das diquinhas, que vocês fiquem bem, que vocês fiquem confortáveis e eu estou sempre na torcida aí pelas histórias de vocês, eu sempre tô lendo os comentários, vendo aí como é que vocês estão. Obrigada pela atenção, até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, posso fazer parte 2 também de dicas emocionais e financeiras pra morar sozinha.